Bem-vindos! Se liga aqui nesse projeto novo que é o Alquimia Astral. Fique aqui com a gente que você vai descobrir muitas coisas sobre os mistérios da vida. Eu sou a Renata Borges Magalhães, muito prazer em conhecer todo mundo. Para quem ainda não teve nenhum contato comigo, eu sou astróloga. Astrologia é minha prática principal e dentro da astrologia eu faço um desenvolvimento pessoal e de negócios ali para as pessoas que me procuram. E junto com isso tudo, a gente discute muito sobre os mistérios da vida, os mistérios que acontecem aí nas nossas questões do dia a dia, para que a gente possa evoluir nesse mundo. E aí, Marcela, conta um pouquinho sobre você, como é que surgiu a alquimia? Ah, a Renata não está sozinha neste projeto. Eu sou a Marcela Tardelli. Estou junto com a Rê há um tempão, assim, a gente fazendo várias coisas em conjunto. E surgiu essa ideia da gente começar a compartilhar um pouquinho dessa nossa experiência com as coisas sutis e astrais e para poder levar um pouco de informação, conversar com vocês de uma forma diferente. Eu sou enfermeira de formação, acabei me envolvendo com a aromaterapia no meu processo de trabalho mesmo. E com o tempo a radiestesia foi me chamando. Eu já trabalhava assim de uma maneira bem paralela com baralho cigano, depois fui para o tarô. Hoje foco muito no tarô. E uma admiradora do ocultismo e das mitologias. Adoro ouvir a Renata contar histórias mitológicas. Acho que a gente vai ter essa oportunidade aqui várias vezes. E muito feliz com esse início de projeto. A gente está aqui numa proposta meio live, então vai ter engasgo, vai ter falha de comunicação, vai ter uma atropelando a outra em algum momento, mas tá tudo bem. A ideia é que a gente possa realmente levar um conteúdo legal para vocês, da forma mais gostosa possível, né, Rê? E é para começar, a gente pensou num tema assim, muito simples, que não acontece com ninguém, só com meu vizinho, só acontece com o vizinho. E Ah, descobri agora há pouco com a senhorita Renata que escolhemos o tema e o universo conspirou a nosso favor, é isso? é isso. E dentro desse podcast aqui é a nossa contribuição social para vocês, né? E a gente quis aqui distribuir um pouco de conhecimento, né, do que a gente tem, de como a gente pensa, reflexões aí para nossa vida prática, inclusive, né? Que não adianta nada a gente vir aqui filosofar, filosofar e não aplicar isso na nossa vida do dia a dia ali no arroz com feijão. E nosso podcast está inaugurando numa lua cheia, né? Hoje é o dia exato de uma lua cheia no signo de Escorpião. E lá no céu, né, o que os astros estão falando? Essa lua cheia, ela tá oposta ali a um planeta que se chama Urano. Urano é o senhor do caos no zodíaco, na cosmologia ali, né? O rei dos astros ali, que põe ali uma pitada de caos na nossa vida. E trazendo esse tema da ordem por trás do caos, né? Por que que a gente evita muitas vezes viver ali as situações de caos? Porque a gente quer aqui desmistificar um pouco, tirar um pouco ali aquele olhar tão pessimista que quando as coisas saem fora de ordem, tá? Então vamos lá. Urano, quando a gente vai falar de mitologia grega, vamos contar uma historinha aqui, né? No surgimento ali do mundo, no surgimento ali do cosmos, né, de acordo com os gregos, né, na cosmogonia, a gente tinha ali ainda essa energia ali do caos de movimento, que ela é uma energia que contrai e estica, e chega um momento que ela estica muito e ela dá ali vazão, né, a duas parcelas ali, duas outras energias, vamos falar dessa forma, que vem para o mundo trazendo essa dualidade, né? Uma hora tá bom, outra hora não tá bom. Traz a gente para esse balanço. E sempre quando a gente vê a energia do caos, dentro da energia do caos já existe um desejo. Mas aonde que eu quero chegar com isso? Muitas vezes a gente está vivendo situações na nossa vida que está sob o nosso controle. A gente sabe até onde aquilo ali pode ir, né?
E a gente segue ali naquela estabilidade, naquele bem-estar, e tá tudo bem, e ótimo, a gente merece isso também. Só que tem horas que coisas acontecem na nossa vida que foge do nosso controle e começa a irritar muita gente. A gente fica puto e começa a insistir naquele mesmo ponto e de novo, e de novo, e de novo. Quando estes momentos chegam, e isso é um propício, assim, é um prato cheio nessa lua cheia em Escorpião, que tá aí junto, num cabo de guerra, tá? Com esse planeta Urano. Então, o que que isso nos diz? A gente tá vivendo agora um momento que a gente chegou nesse limite, que precisa ter uma explosão, vamos falar assim. Não é uma explosão prática, não, viu, gente? Isso aqui é simbólico, pelo amor de Deus. Ninguém vai me sair causando guerra por aí, não. Sabe o que me lembrou isso que você está falando? Os físicos que me perdoem, porque às vezes eu posso esquecer algum termo, né? Mas assim, me lembra muito essa questão de quando uma partícula ela muda do seu ciclo de movimento em torno daquele núcleo, né? E a gente fala que ela pula para um outro nível e ela não consegue voltar mais. Então ela vai se distanciando daquele núcleo, né? E isso eu acho que é um movimento assim que a gente acaba tendo na nossa vida de chega esse momento de tensão onde a gente pula, a gente salta, que é chamado salto quântico, né? Ela salta de uma linha ali para outra e que a gente não consegue mais voltar, porque depois desse caos, dessa explosão, dessa tensão onde a gente estoura, né, onde a gente precisa tomar alguma atitude ou precisa se posicionar de alguma forma, não que eu esteja dizendo que isso acontece comigo, não, só acontece com o meu vizinho. É, a gente de fato se posiciona numa outra dimensão, num outro lugar, diferente daquilo que eu vivia antes, né? Então, eu acho que eu entendo que essa sua explosão tem a ver com isso, com essa mudança que acaba às vezes tendo que ser abrupta, né? Porque ninguém vai te preparar. Olha, daqui 5 minutos ou daqui 2 dias você vai precisar agir assim, 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 falando com gente. Não, às vezes aquilo vai, puf, acontece de um jeito, você explode. É um tiro, É, né? você traduziu exatamente o que a gente está vivendo nesse momento do céu. Porque essa transformação que vem, já dizia Einstein, né? Uma mente que se transforma nunca mais volta ao seu tamanho original. Acredito que ele falava muito dessa questão, desses momentos que a gente deu, né? Chegou. As situações, Uhum. elas chegaram no máximo de resistência que elas podiam ter. E quando você traduz isso, que a gente está nesse ponto da bolinha que está saltando ali, dando esses saltos, é exatamente isso. E o que que acontece quando a gente vive isso? Somos seres humanos vivendo aqui nessa terra. E aqui a gente tem uma coisa muito interessante que se chama livre-arbítrio, que significa o quê? Liberdade de escolha. Ponto. Todo mundo tem, tá? Consciente ou inconsciente. É aqui que a gente entra numas particularidades. Porque aquela realidade que você vive é aquilo que você acredita. Nada mais, nada menos do que isso, né? E a gente tá nesse momento que resistir é muito maior o gasto de energia e muito mais doloroso. Vai demandar muito mais força interna para resistir àquela mudança que está iminente, porque essa tensão ela tá sendo gerada aqui. Então preste muita atenção trazendo para a vida prática, aquelas pessoas do seu convívio aqui que tá te irritando, né? Aquelas situações que você já tá chegando naquele limite, você tá perto de explodir, literalmente, você fala assim, chega, não dá mais, eu não quero isso, pelo amor de Deus. E aí você não consegue ter mais contato com aquilo de forma alguma. É exatamente essa a proposta do céu do momento. Mas para além do céu do momento, né, a gente quer falar que por trás desse caos todo, dessas tensões, existe uma ordem natural acontecendo. Que ordem é essa? Nós somos seres que nós tendemos à evolução, tá? Então preste bem atenção nisso. A nossa evolução é uma tendência. A gente não escapa muitas vezes disso. A gente pode resistir o máximo que conseguir e ficar direto nesse mesmo lugar. Tá tudo bem. Ainda assim, é uma escolha, né? Vai chegar momentos na vida que essas questões abruptas vão tirar o nosso chão, né? Que situações abruptas? A morte de alguém, você tinha um contrato e alguém do nada cancelou aquilo e você estava contando com aquilo. É um relacionamento que se interrompe e do nada a pessoa, tipo, interrompe as coisas e você fica sem entender, ué.
Mas por que? O que que aconteceu, né? Então, essas situações abruptas que acontecem, a demissão de um emprego, por exemplo, elas estão dentro dessa tensão que está sendo gerada para que você possa pegar esse impulso e ir para um outro nível, agir dentro de um outro nível, tá? Então, quando a gente leva umas rasteiras aí do universo, né, que tira o nosso chão e a vida coloca a gente nas situações de plot twist, tipo, eu tava programando tipo, deduzindo que ia acontecer isso. Mas espera, não foi isso que aconteceu. É porque o quê? No fundo, no fundo, no fundo, tá? Existem narrativas que a gente conta pra gente mesmo, que já não nos serve mais. E muitas vezes a gente não quer abrir mão dessas narrativas, né? E o que que eu chamo de narrativas aqui? É a historinha que você conta pra você. Que historinha? Ah, é aquela historinha de superação, de sofrimento, porque eu vivi num ambiente familiar muito sofrido. Tá tudo bem, a gente entende, a gente tem compaixão aqui também. Mas nós já estamos no momento da humanidade que não dá mais pra você se apoiar nessa narrativa, não dá mais pra você se apoiar em situações ali, né, Marcela, que é sempre do mesmo jeito, aquela narrativa ou de vítima, ou aquela História, narrativa de que ninguém me ama, ninguém me quer. história triste todo mundo tem. Agora, o que que você vai fazer com a sua história triste? E muitas vezes, eu vou dar um exemplo muito prático, histórias de superação, né? Uhum. E sabe aquelas pessoas que passam por situações na vida que vira reportagem ali e aquela fama instantânea? Por uma Sei. semana ela vai em todos os jornais, vai em todos os tabloides ali e dá suas entrevistas e conta e toca todo mundo com a sua história. Depois de uma Uhum. semana ninguém mais lembra dela. Sim. É basicamente isso que a vida está colocando, né? Talvez aquela narrativa que você tinha sobre você mesmo não dá mais para continuar. Ai, porque quando eu era pequena, meu pai saiu de casa, eu não fui criada pelo meu pai. Eu não tô colocando aqui de uma forma, criticando, jamais, viu, gente? Porque isso gera dores profundas, a gente entende. Porém, eu tô chamando, eu tô chamando vocês para embarcar nessa tensão, para embarcar dentro do caos. O caos ele só acontece na sua vida para que você possa dar o seu salto, para que você possa ter a mudança que você tanto pediu. E muitas vezes a gente chega para a vida pedindo ajuda quando na verdade a gente quer colo. A gente não quer ser ajudado, porque quando a gente quer ser ajudado, a gente vai lá e faz. A gente vai lá e assume, a gente vai lá e se posiciona, como a Marcela falou, né? E a gente estava comentando um pouco antes de entrar, teve situações que precisei, peraí, isso daqui não, eu não aceito mais isso. Conta um pouquinho Eu aí, Marcelo. queria trazer um aspecto dentro disso, Rei, que assim, é lembrar, né? A gente tem aí, que eu acho que pode virar tema para outros podcasts, que é a gente trabalhar um pouquinho as leis universais aí Sim. de Hermes, né? De Hermes três vezes o grande, trimegistro, trismegistro. Tem várias formas da gente é, falar sobre este nome, sobre esse avatar, vou chamar de avatar, né? Considerando que foi uma Uhum, pessoa não cientificamente comprovada da sua existência, mas o que que ele traz, né? Uma das leis que ele compartilha com a gente tem a ver com a dualidade. Então a gente vai ter sempre os opostos, o dia, a noite, a ordem e o caos. Então uhum, não adianta a gente achar que vai viver em ordem constante. Não vamos, porque somos seres que estão dentro dessa lei, faz parte desse universo que compõe, né, formado por essas leis. Então nós vamos ser irrompidos pelo caos e muitas vezes irrompidos pela ordem, né? Essa semana eu tive dias caóticos. E aí na sexta-feira eu fui me deitar assim, e aí eu pensei, nossa, hoje eu tive um dia liso. Sabe, um dia, tipo, a minha filha não fez nada assim que tipo me tirou do meu eixo. A gente saiu para passear e foi gostoso. A gente teve momentos assim de alívio. E eu pensei, nossa, tipo, obrigada, eu precisava desse momentinho porque dentro da nossa rotina sempre vai existir um momento de caos, um momento de ordem, né? E aí, extrapolando um pouquinho essa questão dessa dualidade que vai estar presente na nossa vida de diversas formas. Eu não quero estressar esse assunto agora para que a gente possa abordar ele num outro momento. Eu tenho aqui algumas frases que eu vou anotando na minha vida, de coisas que eu leio.
E aí, desde Jung até outros que eu escrevo e acabo não anotando a origem, né? Mas eu sei que foi um livro sobre espiritualidade que ele trazia assim: nada acontece fora do seu tempo, porquanto é parte de uma sequência no grande ciclo cósmico que desenrola o grande projeto da existência. Então, quando a gente pensa, putz, tá um caos, este caos está acontecendo no tempo certo. Por que que ele está acontecendo neste momento na minha vida? E aí retomando essa questão que a Renata trouxe, é para me fazer sair de um lugar comum? É para fazer com que eu enxergue coisas que antes eu não estava enxergando? É para me provocar mudanças internas que às vezes as pessoas não estão vendo, né? Tem situações que a gente está lá, com uma cara plena, linda, maravilhosa, né? Não é incomum as pessoas falarem assim: nossa, Marcela, você me transmite uma tranquilidade. Aí eu penso, ela não tem ideia do caos que existe dentro de mim. Porque às vezes é isso, o caos às vezes está interno. Mas o que está acontecendo ali naquele momento, que está acessando em você, o que este caos provoca em você de reações, e eu acho que isso pode trazer dicas, né, Rê, de como, de onde essa pessoa precisa trabalhar, né? Porque, como você sempre diz, cada mapa vai mexer num lugar, numa casa, para Uhum. cada pessoa, esse caos vai se instalar num cenário diferente. Pode ser que para um seja no âmbito familiar, para outro seja no seu lugar interno, na sua, sabe aquela crise existencial, tipo, quem sou eu? Né? O que que eu vim fazer nesse mundo de fato? Pode ser que para outro tenha a ver com a sua espiritualidade, com, sei lá, não estou mais frequentando aquela igreja ou aquele lugar, e aí o que que eu faço com isso? Porque também desmorona uma série de crenças, né? Eu acho que o Sim, caos vem fazendo isso também, né? Vem cutucando a gente sobre crenças, que muitas é, vezes são paralisantes, né? e quem disse que o caos não é organizado? É Pois aquela coisa, é. eu quero deixar fluir, mas eu preciso datas, né? Pra deixar Uhum. fluir? Então, mas quem disse que o caos não é organizado? Era aquilo que era esperado. Tem uma grande figura da teosofia, que é Helena Blavatsky, né? E ela fala que entra muito em ressonância com essa frase que você falou. Ela fala que as coisas ela têm um tempo para acontecer. E quando eu olho pelo ponto de vista astrológico, eu vejo ciclos acontecendo. E agora ela vou fazer uma mensagem provocativa para os nossos caros ouvintes, né? Nós estamos nesse ponto de virada de um ciclo, né? Para a gente fazer aquela mudança, se a gente não fizer agora, a gente vai ter que esperar o próximo ciclo. O próximo ciclo pode ser daqui a um mês, 2 meses, 2 anos, 10 anos, tá? Na próxima reencarnação, Pode ser. E a nossa vida ela acontece em ciclos. Então, sim. não queiram se livrar daquela história, daquela questão que está chegando a você agora, seja no meio familiar, seja dentro de um relacionamento. Mas de novo, fulano falando isso pra mim, né? De novo isso acontecendo, seja no trabalho, na carreira, você passando ali por situações constrangedoras, é aquele momento que você desperta. Opa, esse aqui é o meu ponto de virada, né? Porque para a gente continuar resistindo é muito mais energia que a gente gasta, é muito mais força que a gente faz, e você não tem ideia da força que você tem enquanto você está resistindo. E as grandes transformações que acontecem, né? Isso é a alquimia da vida. Não à toa a gente está chamando de uma alquimia astral. E a alquimia tem a ver com o signo de escorpião. Esse podcast está inaugurando, né? Numa lua cheia em escorpião. As grandes transformações da nossa vida, elas não acontecem pela força. Não adianta a gente forçar, não é a força do desejo que vai fazer acontecer, né? As grandes transformações da nossa vida acontecem pela nossa permissão. A gente precisa permitir que aquilo aconteça. E entenda, aquilo que você não permite, que você não dá autorização, não acontece. Procurando uma Preste coisa. muita atenção ao que você tem desejado, porque esse é o momento. Não é como você esperou. Se agarrar do mesmo jeito, do jeito que já foi, você vai só repetir o ciclo. E aí você precisa esperar o próximo ciclo, o próximo tempo chegar para começar a fazer aquela transformação que você quer, que você tanto quer, né? Esse é o princípio da vida. As coisas acontecem quando a gente tem tensão. As mudanças acontecem nesses momentos de tensão. Então, assim, não fujam da tensão, porque existe algo que você não quer ver.
na Sim. atenção. Eu já vi que a Marcela pegou o tarô. Ela, pera que lá vem coisa boa aqui, ó. E você falou uma coisa que, assim, no tarô é muito interessante, né? Para quem tá vendo o vídeo, vai conseguir visualizar essa carta, mas eu vou descrever para quem tá só ouvindo também. No tarô, a gente tem um arcano maior que chama a força, né? E que ele é representado classicamente, eu falo classicamente porque tem diversos decks desenhados por vários artistas, mas classicamente falando, a Uhum. força ela é representada por uma mulher que põe a mão na boca de um leão e acaricia esse leão, né? Em muitos decks você vai ver essa mulher com uma coroa de flores em volta, um colar de flores, né? Mas ela sempre tem essa lemniscata em cima da cabeça, que é o sinal do infinito, e que representa o quanto ela está ali envolvida num fluxo, né? De idas e vindas, e também considerando que o leão representa os nossos instintos. Então a Uhum. gente só vai conseguir dominar os nossos instintos, dominar a nós, dominar a essas provocações externas que nos parece ser caótica, se a gente tiver jeitinho, né? Se a gente conseguir ir seduzindo, porque ela não está em nenhum momento agarrando o leão à força. E A tenta. carta da força não representa tensão, representa sedução. E não é uma sedução no aspecto afetivo, mas é uma sedução no aspecto de como é que eu vou conquistar aquilo que eu quero para que isso seja efetivo e não apenas uma obrigação, porque aí se alguém faz, né, o retorno por obrigação, tipo, eu estou forçando você a mudar de atitude, forçando a mim mesmo a fazer algo que eu não gosto, vai ser efetivo. Isso rapidamente vai voltar ao seu estado de normalidade. Mas quando isso é seduzido, né, quando você muda o, o ponto base que faz a pessoa ter aquela atitude, você consegue pôr a mão na boca do leão e ele não te comer, né? Então, eu acho que isso que a Rê trouxe representa muito essa carta, né? Figurativamente falando, acho que ela nos traz esse exemplo do quanto a gente tem a capacidade de transcender coisas, de buscar formas diferentes de fazer, de se superar em situações mesmo, do meu vizinho ser uma pessoa melhor, porque a partir disso, né? A partir dessa reflexão de como é que eu chego ali onde eu preciso para poder atingir o meu objetivo. E não necessariamente vai ser na porrada, né? Vai ter que ser na malícia, no jeitinho, na compreensão. Então tem. E aí, talvez, não sei, posso estar errada, a Renata me ajuda. Quando a gente fala também Uhum. da questão escorpiana, é o quanto o sutil pode me ajudar, né? Também, também. Quando a gente fala da questão escorpiana, nada é raso. Se você não for fundo e descobrir aquilo que estava por trás, raramente essas transformações acontecem. É a hora que você precisa admitir para você mesmo que, putz, era isso que eu estava fazendo, aqui que eu estava meio obsessivo, né? Era isso que eu estava querendo. E eu vou dar mais um exemplo, né? E aqui eu quero dar mais um exemplo e finalizando, deixando aí uma provocação para as pessoas, né? Uma reflexão para vocês pensarem mesmo. O que é aquilo que você já superou na sua vida e que já pode ir embora? Você já superou e já pode ir embora, mas às vezes você tá agarrando ainda porque contar aquela história te ajudou a ter ganhos, te ajudou a conquistar algumas coisas. Só que continuar contando ela é forçar. É forçar mais ganhos do mesmo jeito que você estava fazendo. Agora você está tentando abrir a boca do leão, né? Usando ali força física, e não é assim. Então, quando a Marcela fala desse jeitinho, eu enxergo muito nesse jeitinho a renúncia. Que é Sim. renunciar? É esse abrir mão, tipo, tá bom, eu já superei isso. Eu já posso deixar isso ir. Se eu deixar isso ir, eu vou liberar espaço, né? Eu vou liberar para que outras coisas cheguem também. Então, qual é aquilo que você está precisando realmente dar o fim para que outras coisas aconteçam? E digo mais, nem sempre a gente está agindo. Quando eu falo dessa força do desejo, nem sempre você vai enxergar você agindo de uma forma insistindo naquilo que você quer muito.
por vezes, é um lugar que às vezes você tá cedendo tudo, assumindo culpas que não são suas, responsabilidades que não são suas, porque você quer ser bem vista por aquela pessoa. Às vezes você ainda tá forçando essa energia ali que já quer ir embora, você já superou esse lugar de bonzinho da vida, né? E acontece muito. E às vezes a gente não enxerga. Vizinho, Renata. Focam no vizinho, a grama do vizinho é mais verde. Eu tô falando também, tipo, grandes processos que eu venho vivendo aqui, né, Marcela? E você vê, Sim, tipo, sim. muitas vezes eu me agarrei numa dor, porque a história daquela dor ali, ela ainda assim me trazia aqueles ganhos, só que não tá trazendo mais. Eu tô precisando dar um outro passo na vida que essa dor eu não posso carregá-la mais comigo. E Sim. ainda contar a história a narrativa da dor ainda era puxar, às vezes, o afeto pra mim. Nossa! É aí que a gente, ó, tipo, dá uns três Oh, tapas na nossa cara quando a gente percebe. E com o escorpião é assim, a gente precisa mergulhar fundo dessa forma. Então pensem aí com vocês que estão ouvindo, né? O que é aquilo que já está superado e que você já precisa deixar ir embora, abrir mão. E assim, aquela força interna que você vai usar de tipo, abrir mão. Não vou cair nessa de novo. Porque todos os ganhos que eu podia ter ali eu já tive. perfeito. E se você acha que você tem essa questão do caos na sua vida, não é só o seu vizinho, e você quer entender melhor em que área da sua vida o caos está posto, Insta- está em caos, é só você fazer o seu mapa com a Renata. Trabalhar algumas questões aí da sua parte astrológica junto dela. No final, a gente coloca a nossa vinhetinha de encerramento, tem os nossos Instagrams, a gente responde os directs. Fiquem à vontade para entrar em contato conosco para poder se aprofundar um pouco nesse assunto. Eu quero, junto com a provocação da Renata, deixar aqui no finalzinho uma dica, né? Para a gente conseguir lidar um pouquinho melhor com essa fase de mudanças, porque quando a gente toma decisões, a gente muda o outro, a gente muda a gente muda o nosso ambiente, tudo por consequência dessa decisão interna, né? As coisas vão ressoando junto, né? Ressonando e ressoando. Sim. Você pode preparar aí para você uma misturinha de óleos essenciais de lavanda com bergamota. Coloca aí no seu ambiente de trabalho umas gotinhas, umas duas gotinhas de óleo de lavanda com óleo essencial de bergamota, porque são óleos que são bem legais para que você consiga passar por essa fase de transição com um pouquinho mais de estabilidade emocional e tranquilidade. Então, fica uma dica aqui de aromaterapia para você e qualquer outra oportunidade que a gente possa colaborar, a gente está à disposição, viu? Ah, Má, peraí, responde uma pergunta. É colocar onde? Na pele ou no difusor? Não, no difusor. Põe no difusor. Beleza, pra gente ficar bem claro, Principalmente, gente. E sim. cuidado com o uso indiscriminado de óleos essenciais, A tá? gente pode fazer um episódio disso, né, Rê? A gente Falar pode mais de óleos fazer. essenciais também. E se você tiver dicas de coisas que vocês queiram ouvir também, manda pra gente preparar aqui programas muito especiais para vocês. Esse é só o comecinho, a gente ainda está se ajustando com o sistema, com algumas coisas. Na próxima eu quero pôr uma musiquinha de fundo para ficar ainda mais gostoso para vocês, mas espero que de alguma maneira a gente tenha colaborado aí para que vocês tenham bons tempos. É. E quero aproveitar aí, para quem quiser dar tipo uma limpada aí nas energias, também pode procurar a ajuda da Marcela, que além da aromaterapia, ela trabalha com a radiestesia. E às vezes se já passou uma situação muito difícil ali e você quer dar aquela respirada com bem-estar, aqui ó, esta pessoa pode te ajudar bastante, tá? Também Tamo agradeço por junto. tudo, a quem ouviu até aqui. A gente está começando, a gente vai ter os nossos erros de gravação, mas aqui é a coisa para ser leve, né? Exato. Beleza? Beijos. Obrigada, Marcela. Tempos por aí. Obrigada, Rê. Beijo grande. Até.